Bom dia, gente. Vocês estão prontos para falar ação? Se não tiver, ou você pula ou você assiste. Assistir, até parece, né? Eu postei esse negócio do Pedro aí, que né, um ano atrás. Não, eu acho que esse trem tá muito na minha cara. Pera aí. Que o Pedro Antônio, pra mim é Pedro Antônio. Por mais que o pai dele goste que fala Pedro Matos. O nome dele jogador, eu gosto mais do Pedro Antônio. O dia que eu recebi a ligação do pai dele falando que ele ia vir cá para Esmeraldas, eu pensei assim, meu Deus. Eu não esqueço, estava lá na fila do BH, passando as compras, nem tava esperando, né? Porque nosso projeto aqui em Esmeraldas, né, muito iniciante, né? Igual eles vieram aqui, viram que a gente não tem uma quadra 40 por 20. Nem menos que isso, né? Porque aqui não tem, né? Na cidade não tem uma quadra nem pública. A quadra que a gente tem da escola, que né, a gente não oferecia uma estrutura profissional igual outros lugares oferecem. Eu ofereci né? Eu, a minha boa vontade, né? De fazer o melhor que eu podia com as condições que eu tinha, né? E eles resolveram, não só ele, mas a Sueli, mãe do Pedro, resolveram embarcar nessa jornada, né, sem saber muito para onde que estava indo, né, confiaram em mim, né, e eu agradeço muito. A gente teve muitos desafios nesse ano, foi muito difícil, né, para eles como pais ficarem longe do Pedro, né, agora que passou tudo, a gente vai colocando, dando nome às coisas, que eu gosto muito de falar isso, até do podcast que eu escuto. Inclusive vou tirar esse trem que tá feio demais. E a gente vai nomeando, né? As emoções, as experiências. E aí a gente consegue racionalizar para transformar isso numa experiência que valeu, né? Independente de ter ganhado ou não coisas de campeonatos importantes. Uma das lições que eu aprendi em 2025 é que a gente não pode medir o nosso sucesso com a mesma régua de outros profissionais. E aí, voltando na questão lá do dia, eu lembro que eu tava lá no supermercado BH passando a minha compra, morrendo, né, de aquela ansiedade, aquele medo de fazer algo novo, que foi essa casa atleta. Casa atleta não, né? Os meninos vieram morar comigo, eu chamei de casa atleta porque fica bonitinho. E aí a gente teve parceiros que ajudaram muito no percurso, mas assim, o TDAH atacando. Aí voltando lá, eu lá com aquele desespero, tipo assim, nossa, como é que vai ser, né? Porque, né, pra quem me conhece mais, quem me conhece sabe, o meu sonho era o Geng. Assim, Campeonato Mineiro né, é bom, importante e tal. Como atleta já joguei, já ganhei. Mas assim, o Geng sempre falou mais alto no meu coração. E eu tinha esse desejo de pelo menos chegar na estadual, né? Então o desafio, fazer um time competitivo para ganhar, porque competitivo eu já tinha. Só que não tinha como bater de frente com novos tempos do Carlos, né, Carlos? Que os meninos jogam desde o sub-12, já nasce lá jogando handball. E os meus são iniciantes de 15 e 16 anos, né? Eu dava aula no colégio, aqui no Santa Quitéria. E então eu ensino os meninos com 15, 16 anos. E aí um ou outro que veio mais cedo, né? No caso do Guilherme, no caso do Dudu. Então assim, é mais difícil. E eu pensava assim, gente, eu vou ter que chamar reforço, porque senão a gente não vai ganhar. E aí acabou que deu certo, a gente ganhou a micro-regional, finalmente. Já tinha ganhado do Carlos antes, sem gente de fora, né, na chave, mas na final a gente perdeu, mas enfim, faz parte, nós vamos aprendendo. E aí, desse ano deu certo, né, o Pedro veio, e eu tô assim, gente, um atleta desse nível, vindo aqui pra Esmeraldas, é a mesma coisa quando você chama gente rica na sua casa é mais pobrezinha, mais humilde. Aí você pensa assim, né, não, pelo menos eu vou fazer uma faxina aqui, vou dar uma limpada, porque aí, né, não é que a gente é pobre, que a gente tem que ser porco, não. É mais ou menos essa ideia.
né? Apesar de que o apartamento lá nem tava muito limpo assim, né? A gente foi lá na faxina depois, mas eles vieram, conheceram, e apesar de não oferecer a estrutura que o Pedro esperava, né? E merecia, né? Porque tem outros lugares em Minas Gerais que tem uma estrutura melhor. Aí no final de tudo, a gente vê assim, né? Um ano agora, o filme que passa na cabeça. Ah, eu vou chorar. Merda. Aí depois desse um ano que passou, de tanta coisa que a gente viveu, tantos campeonatos, foi uma maratona de jogo, né? O emocional dos meninos e o meu foi no limite, eu tenho plena convicção disso, né? E eu sei que eu errei em alguns pontos e os meninos erraram também, mas eu tenho certeza que a gente não errou de propósito, a gente errou tentando acertar e fazer o nosso melhor. E assim, foi um ano muito intenso, a gente jogou muita coisa, jogou Mineiro Júnior, né? O Pedro, mas o Samuel e o Davi, cadete, foram protagonistas do Mineiro Júnior. Então assim, eu fui pensando, fui fazendo o que estava na minha intuição, que eu achava que era melhor, né? E eles performaram de igual para igual. O que eu escutei de elogio desses meninos lá, assim, aí foi muito bom, né? O Davi foi melhor ponta direita. E aí eu comecei a ver o handball com outros olhos. Pensei, nossa, eu acho que eu posso ser bom nisso. E aí eu fui mudando minha cabeça pro handball. Só que em algum momento a minha régua do sucesso era ser campeão. E nem sempre vai ser assim, né? E agora que acabou o ano, acabou tudo, a gente tá vendo o desenrolar de tudo. Cara, nem sempre a régua do sucesso vai ser ganhar. Às vezes você tem outra missão na sua vida que às vezes não tá incluído ser campeão, às vezes tá também, né? Porque todo mundo quer ganhar, todo mundo merece ganhar um dia. Mas igual esse ano, no nosso primeiro ano de projeto, que a gente participou de campeonato mineiro, federação, né? Tivemos o desafio enorme de jogar um brasileiro. Pela primeira vez, né? Chamei o Camisola para ir comigo, chamei o Guilherme, o Gui, né? Para ir comigo também, porque, né? Sozinho não dava, né? Nunca tinha ido. E eles toparam, né? Sou muito grato aos dois de ir nessa, né? Imagina, brasileiro, gente. E assim, a escutar lá de um técnico de São Paulo que, nossa, o time seus de Esmeraldas, vocês não ganharam e tal, mas vocês deram trabalho pra todo mundo. Véi, primeiro ano de projeto. E aí a ansiedade falava mais alto e depois você vai pisando mais no chão e vai colocando as coisas no seu devido lugar. E aí um ano atrás, né, o Pedro veio, trouxe o Samuel junto, graças a Deus. Eu nem lembrava muito do Samuel, né? Aí veio no combo, compre um, leve dois. O Samuel veio, né? Pra glória do Senhor, né? Só Deus sabe o tanto que eu... Aí de novo. Só Deus sabe o tanto que ele nem sabe. Mas assim, várias vezes eu acredito que Deus usou ele pra... Sei lá, eu não sei explicar. Mas o Samuel foi um menino assim muito próximo, apesar dele ser muito secão também. Ele foi muito parceiro, sabe? Esse ano o Davi, nem se fala. O Thiago também, lá de Pará de Minas, que morou aqui. Não tem nem palavras para expressar, né, a relação que a gente teve desde lá do comecinho. Mas enfim, voltando no Pedro e Samuel. Eu pensava, nossa senhora, o menino foi artilheiro do Mineiro do ano passado. O que eu vou fazer com esse menino aqui? E aí no final a gente vê, né, que os planos de Deus, ele tem um propósito na vida de cada pessoa. Então um vai ter um tempo, outro vai ter outro tempo. Não quer dizer que vai ser tudo junto. E agora, né, a gente ontem eu até postei esse trem no calor. Tô até com a blusa do Minas ainda. Usei de novo. Uai, roupa é pra usar. Bonita, né? Olha. Azul. Ó, o TDAH atacando de novo. Então, assim, era isso que eu queria compartilhar. Eu tô aqui, né, saindo do sedentarismo. Minha calça tava até caindo ontem. Ó, pra você ver. Mesmo que eu fui no Verde de Maio e comprei pastel, mas a calça tá caindo já. Essa blusa não tava nem servindo em mim direito. E aqui tá até uma certa folga. E aí é isso. Aí a régua que eu passo a medir agora não vai ser campeão a qualquer custo, porque esse custo pode ser muito alto, inclusive a saúde mental.
e ver o Samuel, o Pedro, o Cauã, né, que é nosso cria aqui de esmeraldas do nosso projeto, indo agora disputar um Paulistão, disputar um campeonato nacional de novo. Véi, isso aí, se isso aí não for sucesso, ou não tem outro nome não. E o Davi também, a hora dele vai chegar. Eu tenho certeza que Deus tem aí de novo grandes coisas pro Davi. O Davi é mais um desses que não veio na terra à toa. Deus tem grandes planos para a vida do Davi. Ele é muito humilde, ele merece muito. Em momento algum, nada que ele ganhou de prêmio individual subiu a cabeça dele. Eu tenho certeza que o que Deus está preparando para ele é muito grande. E aí às vezes, né, Deus está trabalhando ainda, então não está pronto, né, Davi, o que ele tem para você. Então vamos esperar com calma, que tudo vai se ajeitar no tempo certo, né? A gente plantou muito, né? Foi choro, igual vocês estão vendo, foi muito suor, foi muitos nãos que eu recebi. Não vou entrar na coitadolândia não, que ninguém merece, mas foi muito não, gente. Eu comi o pão, que você sabe o que é o resto. Mas tá bom, passou, acabou 2025 e agora nós estamos em 2026. E gente, eu não tô acreditando não. Eu não vou contar porque, né, tudo que você abre a boca antes dá errado. Mas aí em breve vocês estão vendo aí. Ai, já acabou a falação. Esse vídeo virou um trem pro YouTube, né? Então aí eu vou ter que postar no YouTube. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, tamo junto. E eu vou continuar minha caminhada, ó. Caminhando, colocando os pensamentos em dia. E é isso. Caminhada terapêutica. No tadinho do gato. Tchau pra vocês. Ótimo domingo pra vocês, tá?